Então, gente, boa noite. Agora mais um padrão de projeto para vocês e dessa vez teremos o Strategy Pattern. Então, como o nome já diz, Strategy, estratégia. Quando você implementa uma mesma operação, um mesmo método de diferentes formas, então você pode estar utilizando esse padrão de projeto. Então, assim, uma boa forma de você exemplificar isso é através da implementação de uma calculadora. Então, para uma calculadora, nós temos uma operação que é realizada, porém essa operação ela pode ser implementada de diversas formas, diferentes formas. Ela pode ser uma soma, ela pode ser uma subtração, ela pode ser uma divisão, uma multiplicação, uma raiz quadrada, enfim. Independente da forma como você implemente essa operação, mas a ação a ser implementada será sempre a mesma, que é operação. Então, para começar aqui, vamos mostrar como as nossas classes estarão organizadas. Então, a primeira coisa a se fazer nesse padrão é você definir a interface, que terá a ação a ser implementada de diversas formas. Que no nosso caso, a nossa interface se chama calculadora IF e ela conterá a ação operação. Esse método ele irá receber dois números inteiros e irá retornar o resultado dessa operação. Então, depois, vamos implementar as classes concretas que vão, de fato, implementar o método operação, cada uma a seu modo. O soma vai somar, o subtração ele vai subtrair, divisão ele vai dividir, assim por diante. Então, reparem que tanto soma como subtração e divisão, são os exemplos que temos agora, eles implementam o mesmo método lá da interface calculadora IF. Tá, beleza. Agora, como nós vamos fazer para selecionar qual a operação, ou seja, qual é o tipo de operação que será executada em cada momento? Então, para isso, nós temos uma classe chamada contexto. O contexto, ele irá decidir em tempo de execução qual dessas operações será executada, se uma soma, uma subtração ou uma divisão. Então, reparem que aqui no contexto, nós temos um atributo do tipo calculadora IF, ou seja, do tipo da interface, de nome strategy, e temos uma operação aqui, um método de nome executa strategy. Esse método ele vai executar o método operação da instância que foi passada a ele, seja uma soma, uma subtração ou uma divisão. Então, para testes, teremos aqui o Strategy Demo. E repare que o Strategy Demo ele só terá conhecimento da existência da classe contexto. A classe contexto será uma variável lá que ele vai ter, e ele só vai conhecer o método executa strategy. Ele não sabe que existe o método operação. Esse operação será um método executado na classe contexto e irá chamar a sua respectiva classe de soma, de subtração ou divisão. Então, vendo aqui a nossa estrutura aqui de classes, a primeira coisa nós temos a interface calculadora IF. Então, calculadora IF terá aqui o nosso método operação. Esse método ele retorna um inteiro e recebe dois parâmetros também do tipo inteiro. Agora, divisão, soma e
subtração irão implementar essa interface calculadora IF. Reparem que a única coisa que essas classes fazem é colocar um código lá de acordo com a sua estratégia de implementação. Então, para a divisão, iremos retornar o número 1 dividido pelo número 2. Para a soma, iremos retornar o número 1 somado com o número 2. E para a subtração, o número 1 diminuído do número 2, menos o número 2. Reparem que é bem simples. E aí agora vamos para a nossa classe contexto. A nossa classe contexto, ela não herda e ela não implementa de ninguém. Ela é uma classe concreta, contendo um atributo do tipo da interface calculadora IF de nome strategy. E aí, no seu construtor, essa classe irá receber como parâmetro um objeto do tipo calculadora IF, do tipo da interface. Esse objeto, já que nós temos aqui um tipo da interface, ele pode ser qualquer classe que implemente essa interface calculadora IF. Então, pode ser uma soma, uma subtração, uma divisão ou qualquer outra classe que implemente a interface calculadora IF. Então, a única coisa que ele vai fazer é ter um método chamado executeStrategy. Esse executeStrategy, ele recebe os dois parâmetros inteiros que nós iremos realizar a operação e vai chamar o método operação da interface strategy, que por sua vez vai ter um objeto de acordo com as regras do polimorfismo, de acordo com o objeto que lhe for passado como parâmetro, uma soma, uma subtração ou uma divisão. Então, vamos agora aqui para a nossa classe Strategy Demo, que é a classe principal. E está aqui. Iremos instanciar a nossa classe contexto e no momento da instanciação iremos passar aqui primeiro uma nova instância da classe soma. Então, esse new contexto, recebendo aqui new soma, vai estar passando um novo objeto que, pela estratégia da soma, vai implementar a operação somar. Então, quando a gente chama aqui embaixo, no system.out.println, chamando soma, chamando o método executeStrategy de context, passando 10 e 20, na verdade, iremos realizar uma operação de soma de 10 e 20. Logo em seguida, para essa mesma variável context, nós temos uma nova chamada, uma nova instância da classe contexto, passando agora um novo objeto do tipo subtração. E aí, mais uma vez, iremos chamar o método executeStrategy de context, passando agora dois parâmetros que serão subtraídos. E por último, teremos aqui mais um objeto do tipo contexto sendo instanciado, agora com um parâmetro que é um objeto do tipo divisão. E mais uma vez iremos chamar aqui o método executeStrategy, passando dois parâmetros que dessa vez serão divididos um pelo outro. Então, reparem, sempre eu estou chamando o mesmo método executeStrategy. Porém, a minha estratégia será a classe que eu estarei passando por parâmetro em tempo de execução.
Então, executando aqui com Ctrl F11, temos aqui o nosso resultado. Chamando soma, ele somou os dois números. Chamando subtrair, ele subtraiu os dois números. E chamando divisão, dividiu os dois números. Então, reparem, uma mesma operação, estratégias diferentes, resultados diferentes para uma mesma chamada de um método de uma classe contexto, que é uma classe intermediária. Então, espero aí que vocês tenham entendido esse exemplo. Muito obrigada e até a próxima.